Amados irmãos, é com todo o prazer que nos encontramos, juntos estamos aqui, acompanhando para todos os irmãos que estão me assistir, estão me acompanhar nessa abordagem do nosso tema, receita para uma igreja que quer crescer hoje. Numa primeira abordagem introdutória, onde fizemos um panorama daquilo que se espera hoje. Não é o Ferreira Jorge que espera isso, mas é Deus que nos chama na sua igreja para crermos, para servirmos como pregador, como ensinador, como presbítero, pastor, como servidor na sua igreja. Saibamos que é Deus, o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, que tem a sua igreja aqui no mundo como instrumento da sua graça. E Deus não vai cumprir os seus propósitos para com a sua igreja se a igreja estiver parada, se a igreja não crescer, se a igreja não desenvolver. Para este instante, respondendo às perguntas, as 4 perguntas que já fiz na primeira abordagem, e eu agora quero responder uma por uma. O que é necessário que uma igreja cresça? Para a igreja do Senhor que quer crescer, nós temos que voltar para o próprio Senhor. Voltemos para a igreja inicial, a Gênese, e vejamos o que norteou aquela igreja para ter aquele crescimento astronômico, extraordinário em poucos anos, não obstante as dificuldades, os problemas, as perseguições. E então, aquilo que Deus, ou que fez crescer aquela igreja, a igreja de hoje não precisa de outra coisa, é o mesmo. Lemos no capítulo 2, versículo 41 o seguinte: Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. No versículo 42 nós encontramos assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo por tudo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esta é a palavra do Senhor, caros irmãos. Observando, analisando, versículo por versículo, frase por frase. E aliás, não é uma coisa nova. Este texto é muito popular. Para aquela igreja inicial, o que é que nós vimos como fundamento, como premissas para uma igreja que quer crescer? O mesmo que se exige hoje. Número 1. Uma igreja crescida é aquela igreja cujos membros receberam bem a palavra. Isso que lemos no versículo 41. Significa que os membros de uma igreja local, eles têm que passar pela conversão. Essa palavra, receberam bem a palavra, significa ouviram a palavra. Lembra que os versículos anteriores, o apóstolo Pedro vinha falando, explicando sobre o Espírito Santo, as promessas dos profetas,
E ele vinha falando sobre Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, a sua ascensão como fundamento, não a salvação. Fora de Jesus Cristo, nenhuma igreja salva, nenhuma doutrina salva. Quem salva é Jesus Cristo. E este que morreu na cruz, crucificado, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Está sentado ao trono de Deus. Quem nele crê, recebe a remissão de pecado. Então, os irmãos, as pessoas que ouviam essa explicação de Pedro, interrogaram-no. A Bíblia diz, combugiram-lhes o coração e então perguntaram: irmãos, que faremos? E Pedro não deu outra receita, mas ele disse-lhes: arrependei-vos e cada um de vocês deve ser batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o Espírito Santo. E com outras palavras diz a palavra de Deus, e ele exortava-os: salvai-vos desta geração perversa. E como resultado, aqueles 3.000 receberam bem a palavra. Significa, corresponderam, arrependeram-se, confessaram Jesus como Salvador. Em outras palavras, pediram perdão. Nós pecamos, Senhor, nos perdoa. Naquele dia gritávamos: não queremos Jesus, nós o rejeitamos, nós o consideramos como um impostor. Afinal, Jesus que rejeitamos é o mesmo Messias, é o mesmo Senhor. Oh Deus, nos perdoa. E Deus, que conhece os corações porque Ele é piedoso, perdoou os seus pecados, salvou-os. Em outras palavras, nascerão de novo. Os maiores problemas que hoje as igrejas têm é porque estão cheias de muitos membros que não receberam bem a palavra. Uma igreja sadia é aquele cujos membros nasceram de novo. Por isso essa expressão, receberam bem a palavra e foram batizados. Não batizemos pessoa por batizar, só por simpatia, por amiguismo, por outras razões, mas pessoas que, naquilo em que nos é possível constatar como seres humanos, pelo menos mostre alguma evidência da conversão. Número 2, essas pessoas devem ser ensinadas na palavra de Deus. Este é um tema muito grande. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Significa que os crentes convertidos, catecumenados, batizados, o processo não termina ali. A igreja primitiva, os apóstolos, eram também mestres em ensinar a palavra de Deus. A Bíblia fala muito sobre o ensino. Os apóstolos, a sua missão era tripla. Número 1, evangelistas para a conversão. Número 2, mestres, ensinadores, doutrinadores da palavra da igreja. E número 3, apologistas, isto é, defensores daquilo que eles ensinavam. Não há outra coisa. O apóstolo Paulo, recomendando Timóteo, diz assim: o que de mim aprendeste e ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos que hão destruir outros. 2 de Timóteo 2:2. Não há crescimento onde não há ensino. As igrejas hoje, na sua maioria, são raquíticas. Não crescem porque não há ensinadores. A passagem que lemos, eu lá vejo 10 coisas como fundamento, como premissas para que a igreja cresça. É necessário que isso esteja presente mesmo hoje. Para estes minutos, já falei, número 1, é necessário que os membros constituintes desta igreja local sejam pessoas que nasceram de novo. Número 2, pessoas que estudam a palavra de Deus, que aprendem a doutrina dos apóstolos. Esta palavra, doutrina dos apóstolos, diz muito. Numa igreja local deve existir ensino. Os líderes da igreja local devem saber que a escola dominical ou bíblica dominical deve ser bem efetiva, bem estruturada,
com tudo aquilo que se exige hoje de uma escola dominical. Deve haver ensino mediante as faixas etárias. Na palavra de Deus encontramos tudo isso. Para adolescentes, para a juventude, para as senhoras, para os homens. Na palavra de Deus deve existir isso. Nos níveis diferentes ao nosso nível e também naquilo em que está instituído na própria denominação. Temos a escola bíblica em Emaú, temos curso modular e temos outros cursos do discipulado. Em outras palavras, deve existir o ensino. Nós lemos também que eles perseveravam na comunhão. Esse é um tema muito grande. Comunhão. Irmão, essa palavra comunhão também fala da unidade. Os versículos posteriores falam da unidade. A igreja primitiva era uma igreja unida. Não era uma igreja dividida. Era uma igreja em que os membros eram unidos, tinham o mesmo espírito, tinham a mesma visão, tinham a mesma... Então essa palavra comunhão significa, em primeiro lugar, unidade. Mas também significa que todos eles estavam juntos, todos eles pensavam a mesma coisa. Ninguém considerava o que tem, tanto como dom, tanto como posse. Ninguém pensava no individualismo. São 10 coisas, hoje eu falei 3. Precisamos ver quem faz parte da nossa igreja. O que estamos fazendo como ensino e como nós estamos em termos de unidade. Outros assuntos falaremos. Se queremos ver a nossa igreja crescida, é necessário isto. Amém.